Ok, pessoal? Vamos lá? Direito Penal, professor Muniz. Já iniciou já a gravação? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o indivíduo A que mata um estuprador, né, do bairro, pessoa que vem trazendo o terror a toda uma comunidade, irá responder por. E aí, pessoal? Homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo ou homicídio doloso majorado? Pessoal, hoje nós iremos tratar do famoso crime de homicídio. O homicídio, pessoal, ele é um crime em que acontece na vida intrauterina ou extrauterina? O homicídio é o crime que acontece na vida extrauterina, ou seja, após o nascimento. Extrauterina. Certo? Está lá no artigo 121 do Código Penal. O problema é, professor, existe o homicídio simples, quando você mata uma pessoa, certo? Porém, quando você mata uma pessoa por relevante valor social ou moral, ou quando você está sob o domínio da violenta emoção, você vai ter uma diminuição de pena. Ah, professor, eu pratiquei homicídio porque foi uma situação que tem um relevante valor social para as pessoas, um relevante valor moral. Ou eu estava sob o domínio da violenta emoção logo após uma injusta agressão. Quando acontece isso, a gente diz que esses casos aqui, esses três casos, a gente chama de quê, professor? De homicídio privilegiado. Certo? Homicídio privilegiado. O privilégio, ele vai ter um privilégio. Qual é esse privilégio? Uma redução de pena. Beleza? Professor, vamos lá. Então, o indivíduo A que matou o estuprador do bairro, pessoa que vem trazendo terror a toda a comunidade. Vamos lá. Ele matou? Matou. Ele praticou o crime de homicídio. Porém, isso daqui foi um relevante valor social, moral, ou ele estava dominado pela violenta emoção? No caso, matar o estuprador do bairro, foi por causa do relevante valor social, moral, ou porque ele estava dominado sobre o domínio da violenta emoção? Pessoal, nesse caso aqui, é um relevante valor social. E quando, ó, sociedade, é um sentimento de que toda a sociedade ela está sentindo, né? Todo mundo quer que ele morra. Aí foi lá o herói e fez o serviço, matou o cara. Vai responder por homicídio? Vai. Certo? Vai responder. Então, nesse caso aqui, como é um relevante valor para a sociedade como um todo, é uma espécie de homicídio privilegiado. Então, nesse caso aqui, pessoal, gabarito letra A, tá bom? Então, nesse caso, é um homicídio privilegiado. Qual o fator do privilégio? Relevante valor social. Alguém sabe o valor da redução da pena no privilégio? Homicídio privilegiado, a pena vai ser reduzida de quanto? De 1/6. Ela vai ser reduzida de quanto, professor? Reduzida de 1/6 a 1/3, né, professor? Um sexto a 1/3. Beleza? Então, vai acontecer essa redução aqui nesse caso. Homicídio privilegiado. Vamos aqui à segunda questão que fala o seguinte. Vamos lá. Carlos, sabendo que seu pai vem sofrendo muito, inclusive já deu sinais de querer partir para um lugar melhor, desliga o aparelho que mantém seu genitor vivo, matando-o. Matando quem? Matando o seu pai. Carlos agiu por piedade,
para aliviar o sofrimento do querido pai. Nesse caso, Carlos responderá por. Pessoal, vamos lá. O Carlos queria acabar com o sofrimento do pai dele. Foi lá e desligou os aparelhos. Ele praticou homicídio, pessoal? Vamos lá. O que é um homicídio? Matar alguém, certo? Ele praticou homicídio? Praticou. Mas observem que existe um valor, um relevante valor. Pergunto para vocês, aqui é um valor social ou valor moral? Nesse caso, é um relevante valor moral, pessoal. Para acabar logo com esse sofrimento do pai dele, ele preferiu matar ele desligando os aparelhos. Como é o nome disso aqui, pessoal? O cara vive em estágio vegetativo. Isso aqui é como se fosse a eutanásia. Eutanásia. Pergunto, a eutanásia é permitida no nosso país? É ou não é? Não é, pessoal. A eutanásia ela não é permitida. Porém, o cara vai responder com um privilégio, ou seja, com redução de pena de 1/6 a 1/3. Porém, observação, a protanásia, ela é permitida. O que é a protanásia, Muniz? A protanásia é quando o cara já está em estado terminal, ou seja, ele já está morrendo, é só questão de tempo e aí ele vai lá e desliga os aparelhos antes. É permitido? É. Certo? Já está em estado terminal. A eutanásia não. A eutanásia o cara vive, porém ele vai viver com os aparelhos pro resto da vida. Se você for lá e desliga o aparelho, você está praticando homicídio. Ah, mas eu desliguei o aparelho por piedade. Beleza, vai responder por homicídio privilegiado, por causa do relevante valor moral envolvido na situação. Beleza? Então aqui, gabarito, letra A de avião. Pessoal, vocês entenderam essa situação aqui do homicídio privilegiado? É um outro caso de homicídio privilegiado. Beleza? Rivaldo, entenda. As questões de prova, ele não vai trazer uma situação, porque e se ele não for nada meu? Cuidado. Sempre ele vai trazer uma situação que vai caracterizar o relevante valor social, o relevante valor moral, ou quando você está sobre o domínio da violenta emoção. Ele vai trazer uma situação em que tem um relevante valor moral. Ah, mas se não for parente? Pessoal, não importa. Tem que existir o relevante valor moral envolvido na situação. Beleza? É isso que importa. Vamos aqui, segunda questão, gabarito, letra A. Hoje as questões são envolvendo situação hipotética. Vamos aqui na terceira questão. Ednardo chega em casa e vê sua esposa caída e machucada, pois acabara de ter sido vítima de um estupro, praticado por Márcio, vizinho. Márcio, ainda na cena do crime, debocha de Ednardo. Olha aí. Dominado pela violenta emoção, logo após a injusta agressão, Ednardo matou Márcio com uma facada. Neste caso, Ednardo responde por qual crime, pessoal? Vamos lá. Nesse caso, observem que o Ednardo chega em casa, né? Chegou em casa, viu a sua esposa caída e machucada, pois ela acabara de ser vítima de um estupro. O Márcio chegou em casa, viu a cena e o cara ainda debochou do Márcio. Porra, o cara ficou louco, dominado pela violenta emoção. Se ele pratica um homicídio e ele está dominado sobre a violenta emoção, também vai ser um caso de privilégio. Certo? Vai ser um caso de quê, professor? De privilégio. Qual o caso? Relevante valor social, moral ou domínio da violenta emoção? Ele deixou o cara irado, pessoal. E pelo domínio da violenta emoção, ele acabou matando o cara. Então, aqui é o caso do privilégio pelo domínio da violenta emoção. Não esqueçam, o gabarito aqui é letra A, ele vai responder pelo crime, porém com a redução de pena
de 1/6 a 1/3. Tá? Todo privilégio, pessoal, é uma redução de pena. Bacana? Se você for ver na lei de drogas, lá também tem tráfico privilegiado. Privilegiado é o quê? Se você cumpre os requisitos no tráfico privilegiado, existe uma redução de pena, certo? Mesma situação aqui na terceira questão. Vamos aqui na próxima questão. Então, esses são os 3 casos que eu falei por questões do homicídio privilegiado. Isso, Iago. O Iago coloca assim, professor, injusta provocação da vítima. Perfeito. No momento que ele debochou do Ednardo, pô, ele provocou injustamente, certo? Vamos aqui na quarta questão. Carlos e João estavam juntos e quando chegaram em casa, Carlos, sob o domínio da violenta emoção, matou, com a ajuda de João, o indivíduo que estuprou sua cônjuge, né? Cônjuge de Carlos. Nesse caso, João, que estava ajudando Carlos, responde por qual crime? Pessoal, essa questão é boa. Vamos lá. O Carlos estava com o João, certo? Olha que questão interessante. Eles estavam juntos e quando chegaram em casa, o Carlos, que estava dominado pela violenta emoção, domínio, né? Matou um cara com a ajuda de João, que estava do lado dele, um indivíduo que estuprou sua cônjuge. Ou seja, mesma situação, o cara estuprou a cônjuge, viu, ficou dominado pela violenta emoção, logo após a injusta agressão, e ele foi lá e matou o indivíduo. Certo? Professor, pergunta para vocês. Quem é que estava dominado pela violenta emoção? Era o Carlos ou o João? Quem estava sobre o domínio da violenta emoção? Era o Carlos ou o João? Era o Carlos. Então, o privilégio vai para João ou vai para Carlos? O privilégio vai para Carlos. A redução de pena é em cima do Carlos, certo? Professor, e o João que ajudou a matar? O João, como ele ajudou o Carlos, tem a questão do concurso de pessoas. Ou seja, o João responde pela mesma pena. Porém, o João, ele responde só pelo homicídio simples. Beleza? Responde por homicídio simples. Então, o João, que era o partícipe, que ajudou, responde por homicídio simples. Por quê? Porque a questão está perguntando o que é que João vai responder e não Carlos. O Carlos vai responder por homicídio privilegiado. Deu para entender, pessoal, essa questão? O João vai responder por homicídio simples e o Carlos vai responder por homicídio privilegiado. Por quê? Porque ele estava dominado sobre a questão da violenta emoção. Beleza? Show de bola? Bora para a próxima? Vamos lá. Questão 5. De acordo com as situações nas questões abaixo, marque a alternativa que o indivíduo responderá. Então, a partir de agora, as questões vão ser colocadas da seguinte forma. Vai ser fornecido uma situação hipotética e eu quero que vocês digam qual o tipo de situação que vai se enquadrar. Se é homicídio privilegiado, se é homicídio qualificado, se é culposo ou se é homicídio doloso simples. Tá? Professor, o senhor vai trabalhar as qualificadoras com a gente? Vou. Através da questão, eu vou trabalhar as qualificadoras e vocês vão aprender agora, beleza? Porque cada questão eu trouxe uma qualificadora diferente. Vamos lá. A realização do crime de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, como, por exemplo, o mercenário. Pessoal, quando você pratica um crime de homicídio, e aí você diga assim, olha, cara, eu quero que você mate uma pessoa, eu vou lhe dar 10 mil reais. A pessoa que vai lá e mata uma pessoa para receber dinheiro, porque recebeu uma promessa de recompensa, a pessoa que matou, ela vai responder por homicídio qualificado. Por qual motivo, professor? Porque quando você mata uma pessoa mediante paga ou promessa de recompensa, isso daqui é um motivo torpe.
Então, quando você mata uma pessoa por motivo torpe, qualquer motivo torpe, o que é motivo torpe? É um motivo repugnante. Por exemplo, você matou uma pessoa para ficar com a herança do pai. Porra, você vai matar o seu pai para ficar com a herança dele? É um motivo torpe, repugnante. Certo? Nesse caso, qualquer qualificadora que envolve motivo torpe, ela é considerada homicídio qualificado se for praticado nesses moldes, certo? Então, nesse caso, é homicídio qualificado caso aconteça dessa forma. Você mata uma pessoa para receber dinheiro, tá? Perfeito, professor. Show de bola. Perguntinha. Quero fazer uma perguntinha para vocês. O motivo torpe é como você matou ou é por que você matou? Ele matou o cara, né, para receber dinheiro. É como ele matou ou é porque ele matou? É porque toda vida que você encaixar nessa pergunta, por que ele matou, é porque essa qualificadora aqui, ó, que a gente trabalhou, motivo torpe, ela é de natureza subjetiva. Ah, professor. Se você fizer a pergunta como você matou, é qualificadora de natureza objetiva, certo? Então não esqueçam desse detalhe aqui, detalhe federal aí para vocês. Então, o gabarito dessa questão, letra B, é homicídio qualificado. O homicídio qualificado, pessoal, ele é um homicídio onde a pena ela é um pouco mais forte do que o homicídio simples, porque envolveu outras coisas mais complicadinhas. Por isso que o homicídio qualificado ele tem uma pena mais pesada do que o homicídio simples. Já que a gente chega lá, tá, Matheus? Vamos lá. Questão número 6. José caminhava pela rua quando Pedro, passando por perto, pisou no seu pé. Irritado, José exigiu que Pedro se desculpasse. Como Pedro não se desculpou, José desferiu uma paulada na cabeça de Pedro, matando. Que cara fuleiragem. Que motivo fútil, né, pessoal? Que motivo fútil. Que motivo besta. Pô, eu matar uma pessoa por uma besteira. É, pessoal, aqui é quando você mata uma pessoa pelo motivo besta, fútil. Te pergunto, é como você matou ou é por que você matou? Porque como, pessoal, é porque. Se você matou uma pessoa por motivo fútil, é o motivo, não é como você matou. Essa qualificadora, ela é de ordem o quê? Subjetiva. Certo? Subjetiva. Por quê? Porque é porque você matou. Você matou pelo motivo besta, motivo fútil. Então, a qualificadora, toda vez que quando você mata uma pessoa pelo motivo fútil, vai ser homicídio qualificado. Certo? Gabarito letra B de bola. Show? Vamos para a sétima? Vamos lá. Matar uma pessoa com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixiando, torturando ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar um perigo comum. Pessoal, vamos lá. Quando você mata uma pessoa empregando veneno, colocando fogo na pessoa, concorda comigo que isso aqui é um negócio cruel, pessoal? Asfixia, empregando meios cruel, meios insidiosos, sem dar chance de defesa para a pessoa, né? Nesse caso, são qualificadoras. Te pergunto, aqui é como o cara matou ou é por que ele matou? Hein? É como ele matou. Como é o meio que foi utilizado? Ou seja, ele matou empregando veneno, fogo, explosivo, asfixia, torturando. Professor, agora cuidado nessa tortura aqui, viu? Até abrir um asterisco aqui, ó. Aqui a tortura está sendo utilizada como meio, tá? Ou seja, a intenção dele não é torturar, a intenção é matar. Porém, ele usou a tortura para poder matar. Professor, mas se o meu objetivo era só torturar e a pessoa morrer, tudo no direito penal,
é o objetivo que você tem, é a intenção que você tem de fazer aquela coisa. Qual a sua intenção? Era matar ou torturar? Não, a minha intenção era torturar, porém eu cheguei a morrer. Se o cara torturou e o cara morreu, ou seja, mas você que matou, que torturou ele, queria que ele morresse? Não queria. Então a gente chama de crime pré-terdoloso, ou seja, você queria o primeiro resultado, porém o segundo resultado você não queria. Nesse caso, quando você tortura e a pessoa chega a morrer, é o que a gente chama de quê? De tortura qualificada. Porém, se você matar uma pessoa utilizando a tortura, é homicídio qualificado. Beleza? Então não esqueçam desse detalhe aí que eu passei para vocês. Então, se você mata uma pessoa empregando veneno, fogo, explosivo, asfixia, torturando, empregando meio insidioso, cruel, né? Nesse caso, nós estamos diante de um homicídio qualificado. Ok? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Marcaram a sétima aí? Letra B? Vamos lá, partindo? Vamos para a próxima. Questão número 8. José, munido de uma arma de fogo, obriga Maria a ingerir veneno. José afirma que se esta não o fizer, José matará os filhos de Maria. Maria assim ingere o veneno, sabendo que morrerá. Pessoal, José matou Maria de uma maneira muito cruel, certo? Se José matou Maria de uma maneira muito cruel, te pergunto, vai responder só pelo homicídio simples? Você acha justo, pessoal? Não, né? Ah, professor, isso aqui não é a qualificadora por veneno, não? Não. Sabe por que que não pode ser a qualificadora por emprego de veneno? Porque aqui Maria está sabendo que está sendo envenenada. Então, muito cuidado nessa pegadinha, viu? Muita gente, se ele perguntasse qual tipo de qualificadora, porque empregou veneno. Cuidado. A qualificadora, quando você mata uma pessoa utilizando veneno, para ser homicídio qualificado, a pessoa não pode saber que tem veneno. A pessoa não pode saber que ela está sendo envenenada. Porque se ela souber que está sendo envenenada e ela está sendo forçada, aí vai ser por meios cruéis. Então, cuidado nesse detalhe aí, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse meio que ele fez aqui, coagindo ela, foi um meio cruel, porra. Entendeu? Ele está sendo cruel. Então, nesse caso, é homicídio qualificado, né, por meio cruel, tá? É o caso lá que a gente falou, né? Matar uma pessoa utilizando veneno, fogo, explosivo ou asfixiando a pessoa, ou utilizando, ó, meio cruel. Então, nesse caso, é homicídio ali qualificado. Acertaram essa questão, pessoal? Tá bem? Acertaram, né? Tranquilo aí até agora? Fechou? Vamos lá. Questão número 9. Carlos torturou Marcelo, porém se excedeu e acabou matando. Nesse caso, Carlos responderá por. Vamos lá. O Carlos torturou. Mas ele torturou tanto que houve um excesso. Eu só vou te fazer uma pergunta. Qual era o objetivo de Carlos? Uma pergunta bem simples. Qual o objetivo de Carlos? Era matar ou torturar? Era torturar. Porém, com o excesso, o nosso amigo Marcelo morreu. Ou seja, é um crime préter-doloso, certo? O que é um crime préter-doloso? É quando você queria a primeira ação, acontece uma segunda ação e essa segunda ação você não queria. Certo? Ou seja, por exemplo, você torturou, você queria só torturar, porém se excedeu e acabou matando. Bom, aqui ele vai responder por tortura qualificada e não por homicídio. Por que, professor, qualificada? Porque houve a morte. Se ele torturou uma pessoa e houve a morte, ele vai responder lá na lei de tortura e não pelo Código Penal, certo? Lógico, os crimes do Código Penal.
Gostaram dessa questão aqui, pessoal? Muito bem, Paulo. Préter doloso. Existe dolo, que é a intenção no antecedente. Existe culpa no consequente. Ou seja, a intenção dele era a primeira, porém acontece um outro resultado. E aquele resultado não era previsto, ele não queria, porém, nesse caso, vai tornar qualificado o crime. Show de bola? Gabarito da 9, letra C. Vamos aqui para a 10ª questão. O homicídio que acontece agindo pelas costas, de surpresa, ou com a vítima dormindo. Pessoal, quando você mata uma pessoa pelas costas, sem dar chance de defesa para ela, é lógico que isso aqui é um caso de homicídio qualificado. Beleza? Por exemplo, se você dá um tiro pelas costas, é diferente de você dar um tiro ali na frente. Se você mata pelas costas, né, nesse caso, é um homicídio qualificado, sem dar chance real de defesa para aquela pessoa, de surpresa. Bacana? Vamos aqui na questão número 11. Vamos lá? Quando o agente pratica um homicídio para assegurar alguma vantagem referente a um outro crime, como, por exemplo, matar uma testemunha. Pessoal, quando você pratica um homicídio, por exemplo, para assegurar vantagem relativa a um crime. Porra, eu matei uma pessoa, mas o fulano viu. Então, para que realmente garanta-se a impunidade desse crime e o fulano um dia chegue a revelar quem matou, eu vou matar ele primeiro. Ele é uma testemunha. Então, nesse caso, quando você mata uma pessoa para assegurar uma vantagem relativa a outro crime, como por exemplo matar uma testemunha, é uma espécie de homicídio qualificado. Certo? Gostaram dessa questão? Acharam bacana? Fechou? Estão gostando aí do método de resolução de questões? Direito penal? É um método simples e que você aprende na prática, né? Não é só aquele decoreba de lei. Mas você, quando você traz situações para a prática, fica mais fácil. Beleza? Até porque eu não sei qual é o tipo de método que vem, né? Até porque houve umas mudanças em relação até a própria banca Sebrasp, né? Então a gente fica meio que esperando novidades. Porém, nada como a gente colocar exemplos práticos, trabalhar com situações hipotéticas, que com certeza o conteúdo ele vai ser assimilado de uma maneira mais fácil. Durante o crime, quem praticou o ato pode ser condenado ou absolvido de... Pode. Vai depender do julgamento do juiz, Jonathan. Ele vai analisar os fatos, certo? Vamos lá. Questão 11, letra B. Aqui é o crime para assegurar outro, né? Vamos aqui à questão número 12. José, por ciúmes, matou a própria esposa. Que crime é esse, pessoal? Vamos lá. Não me decepcionem, eu sei que vocês sabem. José, por ciúmes, matou a própria esposa. Pessoal, isso aqui matou a própria esposa, olha lá, ó, por ciúmes. Âmbito de violência doméstica. Isso aqui é feminicídio, pessoal. O que é o feminicídio? É quando você mata uma pessoa por razões de gênero. A pessoa tem que ser mulher, lógico, né? Por razões de gênero. Ou no âmbito de violência familiar doméstica, né? Beleza? Em âmbito familiar. Beleza? Perguntinha do nosso amigo Aleph. Professor, o feminicídio, ele é uma qualificadora? Sim. Feminicídio é uma qualificadora. Agora deixa eu te perguntar, o feminicídio, segundo entendimentos de tribunais, ele é uma qualificadora de natureza subjetiva ou objetiva? Vamos ver se vocês estão sabendo.
O feminicídio, ele é uma qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva? É porque ou é como? Pessoal, então, se você fizer. Aqui é a nossa famosa exceção, tá? Prestem bastante atenção. Ó. Se você fazer a pergunta por quê, você vai dizer, por que que você matou ela? Não, eu matei porque por razões de gênero. Porque ela era mulher. Porque foi no âmbito de violência doméstica. Se a gente for pelo entendimento do como e do porquê, vai dar subjetivo. Porém, os tribunais, o entendimento do tribunal, diz que, cuidado, isso aqui é exceção, tá? O feminicídio é de natureza objetiva, a qualificadora. Não me perguntem por quê, só marque na prova e parte para o abraço, certo? Fechou? Então, nesse caso, é o crime de feminicídio. Professor, existem casos de aumento de pena? Existe. Daqui a pouco a gente vai resolver a questão disso. Confirmem no chat se vocês estão gostando da aula, do método. É um método bem simples, bem descontraído. Não vou esticar muito. Eu só quero que vocês, todo dia, tenham a prática de estudar. Não precisa esticar, mas todo dia a gente vai fechando o conteúdo. Na próxima aula já é outro crime, na próxima aula já é outro crime, e assim vai. E aí a gente vai fechando o curso. Beleza? Então anote aí no seu caderno, bote lá. Crimes contra a vida. Hoje é a nossa primeira aula. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui na 13. O que ele diz aqui? José é um ser humano misógino. O que é um ser humano misógino, pessoal? É um cara que tem desprezo por mulheres, tá? Para quem não sabia. E machista. Certo dia, José encontra uma mulher que ocupa alto cargo na administração pública. E, revoltado com o fato de tal cargo ser ocupado por uma mulher, planeja e executa o homicídio contra essa vítima. E aí, pessoal? Qual é esse crime aqui? José encontrou uma mulher que ocupa alto cargo na administração e, revoltado com o fato de ser ocupado por uma mulher, ou seja, por razões de gênero, planeja e executa esse homicídio contra a vítima. É lógico que isso daqui, pessoal, é feminicídio, né? Porque aqui entra razões de gênero. Certo? Razões de gênero. Beleza? Razões de gênero. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão número 14. O que é que ela diz? José e Maria se envolveram em uma discussão de trânsito. Após ser xingado por Maria, José desceu do carro e desferiu uma paulada na cabeça da vítima, matando-a. E aí, pessoal? Qual crime aconteceu aqui? Vocês estão sentindo falta de algum outro item? Vocês acham que essa questão poderia ser anulada? Eu estou aqui aguçando o conhecimento de vocês, tá? Se essa questão para vocês poderia ser anulada por falta de item, e eu queria que vocês colocassem no chat para a gente participar do nosso estudo ativo. É. Pessoal, vamos lá, entendam. Só é feminicídio se envolver razões de gênero ou em âmbito de violência doméstica. Por exemplo, o marido da mulher dentro de casa, ou aquele caso do machista. Isso é feminicídio. Quando você mata uma mulher por qualquer outro motivo, não é feminicídio. Aprenda uma coisa: existe a diferença do femicídio
para o feminicídio. O feminicídio é aquelas razões de gênero ou em âmbito de violência doméstica, familiar. Quando você mata uma pessoa por qualquer outro motivo, uma pessoa não, a mulher por qualquer outro motivo, quando você mata uma mulher por qualquer outro motivo, isso é femicídio. Só que observem na questão que ele matou por causa de uma discussão de trânsito após xingar Maria. Isso aqui, pessoal, seria o quê? Qual o motivo? Motivo fútil. Motivo fútil. Torpe não é não, tá, pessoal? Fútil é besteira, quando você mata por uma besteira. Não é torpe, não confunda. Torpe é algo repugnante. Matar por dinheiro, matar para ficar com a herança. Aqui, matar por besteira é fútil. Então, nesse caso aqui, ele xingou Maria. Então, aqui deveria ser homicídio o quê? Qualificado. Então, coloque uma alternativa letra E e coloque aí, ó. Homicídio qualificado, nesse caso aqui, viu? Como não tem alternativa, essa questão é anulada. Mas, para a gente não anular ela, coloque um item aí, letra E, viu? Homicídio qualificado seria a resposta certa. Beleza? Vocês entenderam, pessoal, essa questão? Vocês conseguiram me entender? O meu raciocínio aqui? O femicídio é diferente de feminicídio. Femicídio é quando você mata qualquer mulher por qualquer outro motivo que não seja os motivos do feminicídio. Certo? Então vamos de novo. Femicídio. Você mata uma mulher por qualquer motivo. Ah, matei por causa da discussão de trânsito. Não é feminicídio. Agora, se você matou uma mulher por motivo de razão de gênero, pelo fato dela ser mulher, desprezo, ou você mata no âmbito de violência doméstica, aí é o feminicídio. Certo? Tranquilo? Beleza. Por questões de denominação, qualquer outro homicídio, para efeito de estatística, né? Qualquer outro homicídio que seja por qualquer outro motivo que não seja o feminicídio, é chamado de femicídio. Então, nesse caso, professor, nesse caso aqui, o cara matou a pessoa no trânsito, no caso a mulher, por causa de uma discussão. Aqui entra no motivo fútil. Não pode ser feminicídio. Feminicídio, em momento algum nessa questão, ele falou que ele matou por razão de gênero. Ele tem que dar pista na questão, entendeu? Como ele não deu pista, não se encaixou no feminicídio, se encaixou foi em uma outra qualificadora. Qual seria? Se ele xingou Maria, porra, é um motivo fútil. Então, homicídio qualificado. Vocês estão me entendendo? Conseguiram me entender direitinho agora? Gabarito aqui, a gente criou aqui um item rapidinho, mas esse é o desenvolvimento da questão. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá. Questão número 15. José fura uma blitz promovida pela PRF. Leonardo, sim. Se fosse pelo fato dela ser mulher e ele tivesse um desprezo machista, aí seria feminicídio. Certo? José fura uma blitz promovida pela PRF. Perseguido por uma viatura da PRF, José atira contra os policiais, matando um deles. E aí, pessoal? Qual crime acontece aqui? Matar os agentes de segurança pública, os agentes do artigo 142 e do artigo 144, que é o pessoal da segurança pública, primeiro, no exercício da função, ou em razão da função. Pode ser até mesmo na folga. Geralmente, em razão da função, acontece muito na folga, isso aqui. Certo? Então, quando você mata
Esses agentes que eu falei para vocês, né, do artigo 142, pessoal das Forças Armadas, os agentes de segurança pública, né, do artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em razão da função, você responde por homicídio qualificado. Esse homicídio qualificado aqui, ele também é chamado de homicídio funcional, certo? Porque acontece em razão da função. Homicídio funcional. Beleza? Homicídio funcional. Professor, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês. Poderia ser os parentes também? Poderia. Até o terceiro grau. Então, até mesmo se fosse os parentes, até o terceiro grau, né? Pelo fato dele ser um parente de um policial, por exemplo, entraria também no homicídio qualificado, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, ele atirou contra os policiais, matando um deles. Bom, se ele estava numa blitz, ele estava no exercício da função. Então, se chegar a ocorrer a morte, o cara vai responder por homicídio qualificado. Deu para entender aqui a jogada, pessoal? Tranquilo aí? Fechou? Beleza? Vamos partindo para a próxima, questão número 16. José foi preso em flagrante por estar cometendo um crime de roubo. José gravou bem o nome do policial, que se chama Ney Lionel Ronaldo. José, então, após conseguir liberdade provisória, mata o policial Ney quando estava na folga na praia. Pessoal, ele matou no exercício da função, foi em razão da função? Em razão, né? Em razão da função. Se foi em razão da função, pode marcar que isso aqui é homicídio qualificado também. É homicídio funcional, certo? Homicídio funcional. Ponto final. É isso aí. Fechou? Tranquilo? Bacana aí? Bem tranquilo, né? Homicídio funcional também. Questão 17. José foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Policial Rodoviário Federal Ricardo. Para se vingar, ao sair da prisão, José matou Maria, esposa de Ricardo, como retaliação pela prisão efetuada antes pelo agente público. Ou seja, foi em razão da função, mas agora envolveu o quê? Um parente. Parente. Mas porque ela era parente de um agente. Parentes até o terceiro grau. No caso aqui era a esposa, né? A cônjuge. Então, nesse caso, também é homicídio funcional. É uma espécie de homicídio qualificado. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então, os parentes, né, consanguíneos até o terceiro grau, cônjuge, por exemplo, também, companheira. O próprio policial na folga, né, em razão da função, ou ali no exercício da função. Fechou? Gabarito da 17, letra D. Vamos aqui na 18. Quando o homicídio for praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vamos lá, pessoal. Essa aqui foi uma qualificadora nova que chegou, foi recentemente adicionada. Então tem grandes chances de cair na prova de vocês, certo? Ainda existem discussões sobre esses casos, daqui a pouco a gente vai falar um caso, porém ainda não existe uma jurisprudência relacionada sobre esse assunto, mas se cair na prova, eu vou acreditar que seja bem letra de lei mesmo, tá? Então vamos lá. Quando o homicídio ele é praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele não inclui o permitido. Restrito ou proibido, certo? O que é que vai acontecer? O cara que pratica esse tipo de homicídio, empregando essa arma de fogo de uso restrito ou proibido, é um homicídio qualificado. É uma qualificadora que foi recentemente incluída aí, certo? Professor, mas se eu usar uma arma de fogo de uso proibido e dar uma coronhada na pessoa e eu matar a pessoa pela coronhada, continua sendo qualificado? E aí? Eu não atirei.
Estou utilizando uma arma de fogo de uso proibido. Porém, foi só uma coronhada. Continua sendo homicídio qualificado? Ou eu teria que atirar? Eu teria que realmente usar arma de fogo para ser qualificadora? Não, pessoal, entendam. Eu vou matar o cara. Eu quero matar. Porém, eu não matei atirando. Eu estou utilizando uma arma de uso restrito, mas eu matei o cara com uma coronhada ao invés do tiro. Pergunta: só o fato de eu estar com arma de fogo de uso proibido já caracteriza o homicídio qualificado? Essa é a pergunta. Pessoal, se cair na prova, vocês marquem que não, tá? Vamos prevalecer do fato de que ele teria esse caso aqui de emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, quando ele atirou, tá? Ele está utilizando atirando. Essa questão da coronhada, vamos esperar alguma espécie de um caso que acontece, se vier a acontecer, espero que não aconteça, e sejam julgados pelos tribunais que eles vão dizer se entra ou não nesse mérito. Não cabe a gente decidir. A gente vai. Por isso que eu digo, esses casos, se cair na prova, ele vai colocar letra de lei, certo? Então se atentem aí, que teria que ser, atualmente, vamos considerar que é a utilização realmente da arma de fogo de uso restrito ou proibido, atirando mesmo, tá bom? Para ser qualificado. Então, uma questão boa, ainda passível de diversas jurisprudências, acredito que terá mais na frente. Ok? Questão 18, letra D. Vamos na 19. O homicídio foi praticado por relevante valor moral e mediante emprego de veneno. Nesse caso, caracteriza qual tipo de homicídio? Pessoal, vamos lá. Se o cara pratica homicídio com relevante valor moral, isso aqui é o quê? É um caso de privilégio, certo? Se ele empregar veneno, isso aqui é um caso de quê? É uma qualificadora. Soma os dois, ele vai responder pelo quê? Por homicídio privilegiado qualificado. Certo? Gostaram aí? O cara matou uma pessoa por relevante valor moral. Ou seja, por que ele matou? Relevante valor moral. Como? Utilizando veneno. Ou seja, aqui é uma qualificadora de natureza objetiva. O privilégio sempre vai ser de natureza subjetiva. Pode juntar os dois? Pode. Só pode juntar quando uma é objetiva e a outra é subjetiva. Eu não posso juntar quando tiver duas subjetivas, certo? O Jonathan tá perguntando se é motivo torpe. Jonathan, não é motivo torpe. Aqui ele deu a dica, ó, relevante valor moral, foi um dos motivos. Então aqui a gente já sabe que tem um privilégio. E mediante emprego de veneno, tem lá qualificador utilizando emprego de veneno, meios cruéis, asfixia, fogo. Só isso, normal. A gente sabe que é qualificado, certo? Tranquilo? Então, nesse caso, ele responde por homicídio privilegiado qualificado. Pode juntar os dois? Pode. Pergunta, é hediondo ou não é esse crime? Não é hediondo, viu? Não é hediondo, certo? Então, gabarito aqui, letra A de avião. Fechou? Fechou. Perfeito, Iago. O privilégio ele afasta a hediondez. Muito boa sua colocação. Vamos lá na 20. Numa mesa de cirurgia, José, um médico cirurgião, altamente experiente, esqueceu uma pinça na barriga do paciente, que vem a falecer em razão disso. Deixa eu fazer uma pergunta. O médico queria ou não matar o paciente? Ele queria ou não? Se ele queria, é homicídio doloso. Se foi uma vacilada dele, é culposo. Pessoal, quando você mata uma pessoa por negligência,
por uma imperícia ou por uma imprudência, nesse caso vai ser homicídio culposo, certo? Professor, mas se eu fugir para não ser preso? Se você fugir, vai aumentar a sua pena, vai ser homicídio culposo majorado, certo? Se você deixar de observar uma regra técnica, também vai aumentar a sua pena no homicídio culposo, beleza? Então, nesse caso, o cara negligenciou, descuido dele deixar uma pinça dentro do paciente. Ele é imperito? Não, porque ele realmente é um médico cirurgião. Agora, ele pecou na negligência, né? Então, nesse caso, homicídio culposo. Bacana? Esse é o conceito do homicídio culposo, quando você não tem a intenção ali de praticar aquele homicídio. Vamos na 21? Vamos lá. Marque uma alternativa que não possui um caso de aumento de pena no homicídio culposo. Vamos lá. Pessoal, quais são os 3 casos de aumento de pena no homicídio culposo? Anote aí. Isso aqui recentemente está caindo tanto em prova. Quando você deixa de observar uma regra técnica lá do seu trabalho, né? Se eu deixar de prestar o quê, professor? Socorro à vítima. Ou fugir para evitar ser preso em flagrante. São os 3 casos aí de aumento de pena no homicídio culposo. Então, qual é a única alternativa que não possui um caso? É a letra D. Se o crime for cometido contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Se você mata uma pessoa menor de 14 ou maior de 60, isso aqui seria um aumento de pena no caso do homicídio doloso. Homicídio doloso. Certo? Então, por exemplo, se você pratica um homicídio doloso e aí a pessoa tem menos de 14 ou maior de 60, vai ser um aumento de pena para o homicídio doloso. Os 3 casos de aumento de pena para o homicídio culposo é esse: inobservância de regra técnica, deixar de prestar socorro ou fugir da responsabilidade. São esses casos. Então, aqui, a única alternativa que não tem um caso de aumento de pena no homicídio culposo é a letra D, viu? Então, marque aí, por favor. Fechou? Letra D. De novo, pessoal, se você pratica um homicídio por descuido, você não queria, mas praticou, mas vamos supor que você deixou de observar uma regra técnica lá do seu trabalho, o cara tá lá na eólica, deixou cair um pedaço da pá lá no rapaz lá embaixo. Ele queria matar? Não queria, mas ele deixou de observar uma regra técnica que tinha no manual da profissão dele, deixou de estudar. Homicídio culposo, majorado. Ah, professor, o cara matou a pessoa por vacilada, mas não prestou socorro, ou fugiu. Caso de aumento de pena no homicídio culposo. Beleza? Em regra, se você praticar um homicídio simples, matei uma pessoa. Não tem nenhum motivo, mas matei. Eu quis matar. Homicídio simples. Se essa pessoa que eu matei ela é menor de 14 ou maior de 60, vai aumentar a pena no homicídio. É um majorante. Ou seja, o que é um majorante? São casos de aumento de pena no homicídio doloso. Vamos aqui na 22. Se o crime de homicídio for praticado por milícia privada, vamos lá. Se o crime de homicídio é praticado por milícia privada, né? Ou seja, essa milícia pratica serviços de segurança, né? Ou grupo de extermínio. Pessoal, se o homicídio é praticado por uma milícia, grupo de extermínio ou uma milícia privada, né? Um grupo de extermínio que presta, a pretexto de prestar serviço de segurança, que tipo de homicídio vai ser esse? Se o homicídio ele é praticado, vamos lá, anote aí, quais são os 2 casos em que aumenta a pena no homicídio simples? Primeiro,
A gente já viu. Se é praticado contra uma pessoa menor de 14 ou maior de 60. Segundo, se esse homicídio é praticado por uma milícia privada sobre pretexto de prestação de serviço de segurança ou por um grupo de extermínio. Então, nesse caso, a pena vai ser aumentada de 1/6 até a metade. Certo? Então, aqui é um caso de homicídio majorado de 1/3 até a metade, gabarito letra B. Fechou, pessoal? Nesse caso da milícia privada aí, não é qualificadora, viu? Qualificadora é diferente de caso de aumento de pena. São duas coisas diferentes. Qualificadora são os casos que a gente estudou mais atrás. Fechou? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quais são os casos lá do homicídio doloso que vai ter aumento de pena? Se for praticado contra menor de 14 ou maior de 60, ou praticado em âmbito de milícia privada sob pretexto de serviço de segurança ou por um grupo de extermínio. Beleza, pessoal? Fechou, tranquilo. Posso passar para a próxima? Pode passar? Vamos. Questão 23. Marque uma alternativa que não possui uma causa correta do aumento de pena no crime de feminicídio. Vamos lá, pessoal. Olha aqui para mim. Vem cá. Fixa a tela aí, vamos lá. Ó. Vem cá. Ó. Lembra do feminicídio que eu falei para vocês? Matar uma pessoa. Que pessoa? Uma mulher. Uma mulher. Por razões de gênero ou em âmbito de violência doméstica familiar. O feminicídio existem 4 casos de aumento de pena. Quais são esses 4 casos? Primeiro, se você matar a mulher durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 3 meses posteriores ao parto. Segundo caso, se você pratica o feminicídio contra uma pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou a pessoa tem deficiência, no caso a pessoa não, a mulher, né? A mulher tem deficiência, portadora de doenças degenerativas, que a pessoa não tem condição, existe condição limitante, ou tem uma vulnerabilidade física ou mental. É caso de aumento de pena. Isso se a mulher tiver tudo isso que eu falei. Terceiro caso. Se você pratica esse feminicídio na frente dos filhos, fisicamente ou virtualmente. Quarto caso. O marido já está com medida de proteção e ele descumpre a medida e vai lá e mata a mulher. Nesse caso, ele vai responder pelo feminicídio com aumento de pena. Por quê? Porque descumpriu a medida protetiva. São os 4 casos. Certo? Agora vamos responder a questão aqui. Qual dessas alternativas tem uma alternativa perfeita que caracteriza um aumento de pena? Na verdade, o que está errado, né? Qual a alternativa que tem um caso de aumento de pena que esteja errado? Que ele não está colocado de maneira certa aqui. Qual seria o gabarito de vocês? Vamos lá. Ele quer uma alternativa que não possui uma causa de aumento de pena. Vamos lá. Se a mulher for morta durante a gestação ou nos 6 primeiros, aliás, nos 6 meses posteriores ao parto, não. É nos 3 meses posteriores ao parto. Tá errado já, tá aqui o gabarito. Certo? Durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Nesse caso, aqui é feminicídio majorado. Certo? Matar uma mulher menor de 14 ou maior de 60, ou que tenha deficiência. Aqui sim é um caso, perfeito. José, durante uma discussão por ciúmes, mata a esposa a facadas. Pedro, filho do casal, viu toda a cena criminosa pela internet, pois no momento que o crime aconteceu, conversava com a mãe pelo Skype. Pessoal, foi virtual? É caso de aumento de pena. Pode ser virtual ou físico. Descumpriu medida protetiva? Também vai aumentar a pena se houver descumprimento de medida protetiva. Certo? Pessoal, deu para entender? Tranquilo? Deu para entender essa questão do feminicídio? Essas causas de aumento de pena? São essas 4.
Só que eu transformei em questão para ficar mais fácil a gente visualizar como é que pode cair na prova, certo? De uma maneira bem simples. Vamos lá. Questão 24. José é distraído porque está atrasado para chegar ao trabalho. Fecha o portão da garagem sem tomar as cautelas necessárias. O portão, que é automático, acaba esmagando seu pequeno filho, de 3 anos de idade, que lá estava para despedir-se do pai. Nesse caso, é cabível o quê, pessoal? Primeiro, isso aqui foi um homicídio doloso ou culposo? Vamos lá, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Ele queria matar o filho? Não, então é culposo. Porém, pessoal, olha a situação. Se eu realmente colocar ele na cadeia, fica complicado, sabe por quê? Porque ele era pai do menino. E ele já vai pagar a pena pro resto da vida, que foi essa questão do que aconteceu com o filho dele. Deu para entender? Então, foi criado um benefício quando acontecem esses casos, né, de homicídio culposo, por exemplo, esses casos aqui, essas fatalidades que acontecem por negligência, às vezes, do pai, que não é necessário ele realmente ficar preso, mas o que é que vai ser concedido para ele? A dor que ele, é como o Ednato colocou, a dor que ele está sentindo é maior que a pena. Então, quando eles colocaram isso, tá, eles já pensaram nisso. Então, é o seguinte, nesse caso, pessoal, o juiz ele vai aplicar o perdão judicial. Essa é a ferramenta que é utilizada, certo? Perdão judicial. Pergunta para vocês, o perdão judicial, ele vai declarar extinta a pena ou não? Se for declarado o perdão judicial, é extinto ou não é a pena? Sim ou não? Professor, foi declarado o perdão, vai ser extinta a pena? Pessoal, vai ser sim extinta a pena, certo? Será sim extinta a pena. Beleza? Fechou. Gabarito da 24, letra B de bola. Vamos na 25? Questão estilo certo e errado. Espero que elas permaneçam nos concursos, tá? Vamos lá. O perdão judicial, diferentemente do perdão do ofendido, não precisa ser aceito pelo infrator para produzir seus efeitos. Por exemplo, esse caso aqui do pai, né, do portão, do que esmagou o filho. Para ser concedido o perdão judicial, precisa o pai aceitar, pessoal? Não, pessoal. Não precisa o pai aceitar. Então, o infrator não precisa ser aceito por ele para produzir seus efeitos. Vai ser concedido perdão judicial para ele, tá? Então, esse item está corretíssimo. Realmente, o perdão judicial, diferentemente do perdão do ofendido, não precisa ser aceito pelo infrator para produzir seus efeitos. Gostaram dessa questão aí? Questão estilo Sebrasp, né? Mas que poderia cair na prova. Beleza, pessoal? Fechou? Então, poderia cair uma questão dessa na sua prova. Porém, essas situações hipotéticas, elas já vão ajudar na construção do conhecimento. Professor Muniz, espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula de crimes contra a vida, em forma de questões. Beleza? Pode encerrar a primeira gravação para a gente dar início aí ao direito humano, tá? 5 minutinhos para você. 4 minutos.